autos foi denunciado e pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, em face da vítima Douglas Domingues dos Santos, sendo nessa data submetida a julgamento perante o Egrégio Conselho de Sentença. Adoto como relatório a movimentação 70. Após a instalação da sessão, seguiram-se os demais atos previstos para o procedimento aplicado ao Tribunal do Júri. Durante os debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, segundo a tese do homicídio qualificado, por motivo torpe mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu, sustentando a negativa de autoria e invocando o benefício da dúvida. Submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, o douto Conselho de Sentença, apta a veredictos de mérito, passou à votação dos quesitos, reconhecendo por maioria de votos a materialidade do fato e a autoria. No terceiro quesito, os juízes naturais não absolveram o réu, porém, admitiram as qualificadoras nos derradeiros quesitos. Como se vê, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade criminal do pronunciado pelo homicídio qualificado. Ante o exposto, atendendo à soberana decisão do Egrégio Conselho, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu Ricardo de Oliveira Melo como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal. Passo a dosimetria da pena, fazendo-a fundamentadamente para atender ao disposto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, nos moldes preconizados pelo artigo 68 do Código Penal. Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com desprezo frente ao bem jurídico tutelado, além do que ele poderia ter escolhido por não trilhar na senda do crime, porém, exteriorizou uma atitude extremamente covarde e perversa, sem qualquer sentimento de piedade, ao adentrar na residência da vítima diante do laço de amizade que tinha com ela e destruir friamente sua vida, evidenciando-se em seu modo de agir um intenso grau de culpabilidade. Muito embora ostente diversas condenações penais definitivas, observo que se tratam de fatos posteriores ao delito em julgamento, não podendo assim ser consideradas como maus antecedentes. De igual modo, malgrado o acusado tenha condenação transitada em julgado em seu desfavor, conforme certidão de folha 252, não pode ser ela valorada simultaneamente como maus antecedentes e como agravante da reincidência, motivo pelo qual só levarei em consideração na segunda fase de fixação da pena, sob pena de incorrer em bis in idem. As informações colhidas nos autos indicam que a conduta social era ajustada e adequada ao meio em que vive, sem elementos para aferir acerca da personalidade. O motivo torpe do crime foi objeto de apreciação pelos senhores jurados, servindo para qualificar o delito de homicídio, preservando a inocorrência do bis in idem. As circunstâncias do crime e recurso que dificultou a defesa do ofendido também foram analisados pelo Conselho de Sentença, sendo que se constituem agravante específica, razão pela qual deixo de valorá-las, postergando sua análise para a segunda fase da dosimetria da pena, como forma de evitar a ocorrência de bis in idem. As consequências do crime situam-se nos limites do tipo descrito na decisão de pronúncia. Não existem nos autos elementos que apontam o comportamento da vítima como efetivamente causadora do evento. À vista de tais circunstâncias judiciais e da valoração negativa de culpabilidade, fixo a pena base em 14 anos de reclusão, já observada a forma qualificada. Inexistem circunstâncias atenuantes, porém militam em desfavor do réu as agravantes da reincidência em face da condenação definitiva sofrida nos autos de ação penal 2014-0046-7009 perante a Vara Criminal de Valparaíso de Goiás, cujo trânsito em julgado ocorreu em 19 de agosto de 2015, e do recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual elevo a pena provisória para 16 anos de reclusão. Desse modo, a mim ou de outras causas modificadoras da pena, tornam-a definitiva em 16 anos de reclusão. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado, levando-se em conta o quantum da pena imposta nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alineado do Código Penal. Outro sim, o tempo de prisão provisória a ser detraído, conforme determinado pelo artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, em nada afetará o regime inicial de cumprimento da pena suprafixado. Observe ainda que o réu não faz jus ao benefício da substituição da pena privativa
direitos, por não preencher os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal e tampouco a suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77 do Código Penal. Considerando que o réu respondeu ao processo preso e ainda sua patente inclinação para a prática de ilícitos penais, como se vê de sua folha penal, com o escopo de garantir a ordem pública mormente diante do modus operandi do delito ora praticado, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, recomendando na prisão onde se encontra detido. Deixe de fixar valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pela infração, notadamente o de ordem moral, considerando a inexistência de requerimento ministerial formulado na inicial acusatória, para que não haja ofensa ao contraditório e ampla defesa. Condena ainda o acusado ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, determinando a suspensão pelo período de 5 anos contados do trânsito em julgado nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente em consonância com o artigo 3º do Código de Processo Penal. A título de honorários advocatícios, arbítrio 10 UHDs em favor do advogado nomeado, devendo ser expedida certidão após o trânsito em julgado. Lado outro, considerando que o sentenciado já possui execução penal perante a primeira vara criminal de Lusiânia, na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, oficie-se ao referido juízo solicitando a deprecação do cumprimento da fiscalização da pena aqui imposta para aquela comarca. Peça-se guia de execução provisória ou definitiva conforme o caso. Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa sentença, tomem-se as seguintes providências. Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunique-se ao Egresso Tribunal Regional Eleitoral deste Estado acerca da condenação do réu para cumprimento da suspensão de seus direitos políticos nos termos do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Dou por publicada essa sentença nesta sessão plenária, ficando as partes dela intimadas. Registre-se e proceda-se às comunicações de estilo. Transitado em julgado, arquivem-se com as cautelas devidas. Sala do Tribunal do Júri da comarca de Valparaíso de Goiás, às 15h46 do dia 7 do mês de fevereiro do ano de 2022. Podem se sentar, por favor.